Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E recentemente eu comprei o Katana Zero e zerei ele no meu Nintendo Switch. Katana Zero, pra quem não sabe, é o jogo que tá na gameplay de fundo, que a propósito o canal do dono da gameplay vai estar aí na descrição do vídeo. Já que eu não tenho uma placa de captura, então eu decidi pegar essa gameplay free use do YouTube. Fazer o que, né? Às vezes a gente tem que improvisar, né? Mas enfim, Katana Zero, como vocês estão vendo aí na gameplay, é um jogo de plataforma que é considerado um jogo bastante difícil e, mais importante, um jogo indie maravilhoso, tá? Talvez ele se torne um dos meus jogos favoritos, tá? Porque, se eu adorei esse jogo, vocês não têm noção de quanto que eu gostei dele, tá? Seja por sua mecânica simples, mas muito bem elaborada e desafiadora, sua história que faz paralelos com o mundo real e também com críticas sociais, sua pixel art muito linda, diga-se de passagem também, ou sua trilha sonora que é muito boa também. Katana Zero pra mim é praticamente o jogo indie perfeito para mim. E algo que eu andei percebendo enquanto eu jogava ele, é que ele tem muitas similaridades envolvendo os outros jogos indies, que fizeram bastante sucesso assim como ele, ou até mais sucesso do que ele teve também. Mas a sua estética e jeito de tratar um tema envolvendo os Estados Unidos de crítica social e tal, me lembrou outro jogo muito famoso indie, que muitas pessoas já conhecem, muito graças ao Daniel Fernandes, que no caso é Hotline Miami. Eu sei que os jogos eles se diferenciam muito em diversos pontos, mas eu sinto que o jeito que ele faz a crítica e a forma como a história é contada, de um jeito que não é muito linear, dependendo muito de escolhas que você faz, e não só isso, como também a forma como a história vai se desenrolando de uma maneira não linear, histórias essas que tecem vários tipos de críticas, sendo que ambos criticam a guerra, com o Katana Zero dando mais enfoque nos que ela pode causar e no vício de drogas. Já Hotline Miami vai mais na linha de criticar a violência como em si também. E falando em história, os jogos indies, por um negócio que eu acabei percebendo, são um estilo de jogo que mais levanta hipóteses envolvendo teorias e mistérios. E mesmo assim eles conseguem ter histórias muito boas, que não deixam de dar espaço a, obviamente, teorias e mistérios. E sim, eu sei que os jogos indies não inventaram isso, tá? Até porque eu sei da história de Shadow of the Colossus. Mas eles foram um dos primeiros a popularizar isso, como por exemplo no caso de FNAF, que tem toda a sua história construída baseada em teorias. O caso de Undertale, que apesar de não ser um jogo que tem sua história baseada em teorias, tem muitas teorias envolvendo ele, principalmente envolvendo o Sans e o Papyrus e o W.G. Gaster. E esse é um elemento que é presente em vários jogos indies. E claro, também temos os casos das dificuldades, que geralmente são bem elevadas no caso dos jogos indies. Em especial nos jogos de plataforma, como por exemplo o Pop Katana Zero e até mesmo Dementia, que também é outro jogo indie muito bom, tá? Ou o caso mais clássico desse tipo é Cuphead, que não é tão difícil quanto dizem, mas que tem algumas partes que são realmente bem complicadas. O robô que o diga, inclusive. E sim, eu sei que existem jogos indies que não têm um nível de dificuldade, vamos dizer assim, certo. Certo, eu digo no sentido de tipo, eles não são necessariamente difíceis, ou não tem uma dificuldade em si, como por exemplo Stardew Valley. Mas que é curioso pensar que os jogos hoje em dia, tirando os jogos da From Software, os jogos que têm esse nome de dificuldade normalmente são jogos indie, sabe? Lembrando que eu tô falando de dificuldade difícil, não dificuldade injusta, tá? O que são coisas completamente diferentes. Apesar de ter sim jogos que são focados mais nessa dificuldade injusta, tipo a OneBDH e Cat Mario. Algo que eu acho curioso em relação à dificuldade dos jogos indies é que geralmente esses jogos indies que são difíceis são os jogos, como dito antes, de plataforma, ou se não jogos de exploração. E geralmente a dificuldade alta é atrelada às suas mecânicas, que por sua vez são outro ponto que muita gente elogia dos jogos indies. Que por sua vez as mecânicas também estão relacionadas com sua temática. E esse daqui eu acho que é o que mais faz os jogos indies se destacarem, que é o fator de sua história, sua mecânica e sua gameplay estarem os três entrelaçados entre si. E assim, eu sei que existem jogos que são AAA, ou não necessariamente a AAA, é tipo, sei lá, um Double A por aí, que conseguem ter essas três coisas ligadas. Que por conta da falta de recursos e tempo, os jogos indies fazem algo que muitas empresas faziam antigamente, quando ainda não eram tão estouradas ou quando os jogos tinham bastante limitações, como na era do PlayStation 1 ou na era do Super Nintendo. Inclusive, para quem não sabe, a Nebula no Silent Hill surgiu por causa de uma limitação, o que acabou causando com a ambientação do jogo. O que mostra que, às vezes, o que precisa nos jogos não é mais dinheiro ou mais investimento, mas sim
mais criatividade. E bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa um like, considere se inscrever aqui no canal. Se quiser receber notificações de vídeos e lives novas, entre no nosso servidor do Discord. Se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do LivePix vai estar no comentário fixado. E é isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!